Nestes 4 anos de Fly, a minha casa aqui acabou virando um grande laboratório setorizado. Eu tenho algumas áreas aí onde os microclimas são bastante diferentes. A gente viu aí em alguns episódios anteriores a estufa úmida. A área onde se encontra o painel paredão, a gente tem essa espécie, esse indivíduo ainda não totalmente adulto, do Anthurium furcatum. Ele tem essas características bem peculiares desses super lobos, né? Lobos extremamente acentuados assim. É uma espécie que lembra bastante também o Anthurium falcatum. São bem parecidos aí, muito provavelmente da mesma seção. E esse carinha aqui, ele traz muito a ideia da rustificação de algumas espécies, principalmente da família Arácea aqui, porque o painel paredão, esta área aqui, melhor dizendo, eu praticamente hoje deixo a natureza reger. Faça sol, faça chuva, influência de vento. Em São Paulo, nos últimos anos, a gente tem tido muito calor e uma escassez muito grande de chuvas, e eu posso dizer que mesmo assim, 99%, 95% das espécies e variedades que aqui eu apliquei há 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, elas têm persistido. A se considerar que o microclima desta região aqui, desta área, está longe de seu ideal, principalmente no fator umidade. Como exemplo aqui, o Anthurium furcatum, esse carinha aqui bem interessante, ele persistiu bastante aí, resistiu, está inteirão este último ciclo de primavera e verão. A gente sabe o quanto o calor foi extremado em praticamente todo o Brasil. A gente teve aqui, ó, este fenômeno, essas queimaduras aqui, que é a primeira vez que acontece nesses 3, 4 anos que ele se estabelece nesta exata área. O crescimento dele acontece aqui praticamente desde quando chegou. E é possível sim afirmar que algumas espécies, uma minoria das espécies aí, que se trabalhou por anos nessa fase de aráceas no Brasil e no mundo, elas têm aí uma capacidade de adaptação à amplitude geral de temperatura, de umidade, de ausência de regas, inclusive, já que aqui eu deixo a natureza imperar e nos últimos meses as chuvas ocorreram muito menos do que deveria num fluxo normal. E assim como o Anthurium furcatum, eu poderia citar também o Anthurium effusilobum, o Anthurium cupulispatum, o Anthurium balauanum, dependendo do indivíduo também, o Anthurium X magnificum, o X sanguineum. E essas são algumas espécies que eu trouxe aqui e resolvi fazer este experimento de rustificação para ver o quanto eles suportariam uma condição bem atípica em relação à hábitat original. É bom lembrar aqui que nesta área do painel paredão, neste corredor, predomina aqui um sombrite de 70%, para a gente fazer um controle aí da intensidade da iluminação. Neste contexto de microclima, cujo fator umidade é o mais escasso em relação aos demais fatores, e a gente tem presença muito forte de vento também, eu trouxe aqui o Anthurium papililaminum certa vez. O que acontece em geral quando a gente tem ausência de umidade? Não somente na questão da rega em si, mas a umidade do ar. O crescimento das plantas fica mais lento. Embora esteja extremamente povoado aqui, volumoso, uma floresta, foi notável este crescimento muito mais lento, diferente da área indoor e da área aqui da estufa úmida. Então, no caso da espécie Anthurium papililaminum, que era notável uma dificuldade maior de adaptação a essa ausência de umidade, ele desenvolvia com extrema lentidão, ele ficava feio, muito ressecado nas bordas principalmente, e ainda não crescia muito. Não demorou tanto tempo para que as plantas ao seu redor cobrissem as áreas de iluminação, e assim eu fui obrigado a retirá-lo aqui desta área. Então, quando a gente fala de rustificação, não quer dizer que muitas espécies não sobrevivam, não suportem essas condições adversas em relação à hábitat original, mas muitas delas vão entrar no seu modo sobrevivência aí para conseguir suportar e ocasionalmente vão acabar perecendo porque as plantas mais resistentes
a essas intermitências aqui, a esta ocorrência de baixa umidade, vão acabar crescendo mais e no natural jogo de competição vão acabar reduzindo aí as chances de um Anthurium papililaminum resistir aí a esta concorrência. Falando em monsteras e philodendrons aí que completam certa trinca das aráceas mais preferidas, grande parte aí das variedades vão acabar suportando, vão acabar se desenvolvendo, só que o ideal de folhas perfeitas, quando a gente tem a mínima influência aí com regas, com sistemas de nutrição, é possível comparar com uma beleza mais natural, como se a gente estivesse aí num hábitat original que por si só cria condições muito diferentes numa mesma microrregião. Não é à toa que existem aí os ecótipos. Então assim, elas vão perseverar, só que o sentido de beleza, o sentido estético vai mudar bastante de referencial. E como referência aqui na minha floresta, basta a gente comparar o visual oferecido nestas condições maiores, amplas, soltas, em relação aos carinhas lá, aos Anthuriums que estão no rack da sala. Um outro fenômeno bastante interessante que eu pude notar somente agora, anos depois, a montagem, a produção desta área, foi no último ciclo de primavera e verão. E até mesmo agora no outono, chuvas muito escassas, extremamente escassas, calor. A gente está no outono, que é uma extensão basicamente do verão, já quase meados para o fim de abril, e os indivíduos grandes, maduros, com 5, 6 metros, basicamente philodendrons e monsteras aqui, diante desse contexto, com muita seca, o que eles preferiram fazer? Eles começaram literalmente a liberar gemas laterais, que na minha visão, diante desse contexto de muita seca atual por meses, é uma engenharia aí que eles têm para redução e sobrevivência. Sobrevivência a partir da sua redução. Como os indivíduos adultos e formados consomem muita energia, diante deste contexto de pouca água para hidratação geral, a engenharia da planta ativa aí a produção de citocianina, que é um hormônio especializado e que influencia diretamente a produção de gemas laterais e vai ficar mais facilitado para ele suportar esta fase de baixas de umidade. A minha pouca interferência hoje neste local diz respeito basicamente ao quê? Regas, às vezes algumas plantas estão pedindo, eu posso ver aqui o Anthurium X sanguíneo murchar, é bastante raro isso acontecer, porque ele aqui consegue aguentar e suportar bem essa condição, mas de vez em quando eu vejo ele murchar, e ele é meio que um termômetro para eu saber que está muito, extremamente seco. E aí eu venho e faço a mangueirada geral aqui. E sistema de adubação, com menos frequência, eu trago lá os componentes de bocá, chicote, eu pego essa mistura, espalho em todos os vasos, canteiros, para dar um boost aí nas condições de nutrição, só que também minimamente. Folhas secas, que acontecem muito e aconteceram muito agora nesses últimos meses por causa da baixa de umidade, eu pego, dou uma triturada e vou espalhando pelos vasos, pelo canteiro e vou deixando que a própria natureza aí dê conta com o processo de decomposição. Há 3 anos atrás, o painel paredão foi a menininha dos olhos, então o tipo de cultivo, o tipo de cuidado foi bem diferente do que é hoje. Este tipo de cultivo e cuidado eu aplico em outras áreas aqui e com essas referências contrastantes, no caso aqui o Furcatum resistindo bastante e exemplificando bastante também a ideia de rustificação, eu consigo ter aqui uma abrangência interessante de modos diferentes de cultivo, dos comportamentos desses seres vivos aqui que são super interessantes e, como eu digo, possuem uma engenharia muito inteligente, muito legal, muito detalhada. Outro aspecto interessantíssimo de se observar aqui é o quanto realmente as espécies elas vão dando um jeito, elas vão buscando alguma forma aí de sobreviver, de fazer valer a ideia da perenidade, e essa ausência de umidade e calor trazem aí algumas pragas específicas. Talvez o Philodendron Splendid, que esteja aqui no painel paredão, seja o cara que mais sofre com esse tipo de ocorrência. E de novo, ele não passa para outras espécies ao seu redor,
fica contido lá. A gente descobre também que até um Philodendron melanocryssum, em estágios mais adultos, ele suporta aí um calor mais intenso. Embora existam algumas queimaduras, ele suporta muito mais, fazendo exatamente jus à ideia de que um Philodendron, à medida que ele vai escalando uma árvore e se tornando mais adulto, mais apto ele está para receber sol pleno, porque no ambiente natural lá, depois que ele atinge as copas das árvores, existe uma incidência muito maior dele receber sol direto. E assim a gente nota que essa resistência aí realmente se faz valer. Conhecidas as técnicas aí de propagação por estaquia de qualquer um destes indivíduos, literalmente qualquer um desses indivíduos contidos aqui, a gente sabe que um cortezinho assim, simples, uma simples quebra de um caule aqui, dessa Monstera adansoni laniata, é bastante prático aí para a gente levar um clone desse cara para um contexto mais mimoso, assim como estão os meus Anthuriums no ambiente indoor. Voltando aqui para o Philodendron furcatum, que ilustra bem a resistência a este ambiente aqui mais inóspito, por assim dizer, este indivíduo, pelo menos, embora eu acredito que seja característica da espécie, ele só vai liberar inflorescência depois de um determinado porte. Ele começou a liberar inflorescência aí depois de uns 2 anos de cultivo. É um carinha que também tem lá seus 3, 4 anos por aqui, então é necessário ter um pouquinho mais de paciência. Os velutinos em geral são muito mais ativos nesse sentido de perpetuação da espécie. Eu também estou sem fluorescência na ocasião, mas já mostrei em outros episódios. Ele tem uma espata num tom de lilás muito vibrante, muito bonito, e o pólen dele é abundante, assim como o Anthurium furcatum. Ele libera aí por 5 dias, todas as manhãs eu fazia o recolhimento, e tem um tom lilás também, um lilás claro, bem interessante. E ele já é pai de 2 experimentos de frutificação que eu tenho obtido aí neste momento intenso envolvido com o tema dos híbridos, dos Anthuriums híbridos. Diferente então das estufas, que são aí a caixa de umidade, o terrário aquário, as estufas verticais profissionais ou adaptadas, diferente também da área indoor, do rack, do balcão de polinização, das plantas que estão habitando a cozinha, e diferente também da estufa úmida, que nos traz aqui outras condições climáticas, a área aqui aberta, com sombrite, porém aberta, do painel paredão, promove aí outras observações, e eu posso dizer que, enfim, este é o local mais próximo possível, num contexto totalmente urbano, como São Paulo, com um clima totalmente diferente da Mata Atlântica, da Amazônia, onde a gente pode sentir um pouco mais do que é a realidade em hábitat original. Obviamente, muitas das espécies aqui jamais se encontrariam em condições naturais, seria muito remoto esse tipo de ocorrência, então é aqui, neste lugar, que eu posso ter um pouco dessa vivência, todos os dias se eu quiser. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly com o Anthurium furcatum.